Olá a todos, sejam bem-vindos a esta palestra. Meu nome é Miriam Albim, eu sou professora, pianista, pesquisadora e gostaria de agradecer o convite da professora Luciana Monteiro para participar deste projeto Viva Música, que era de maneira presencial e agora está pela forma remota através do canal da Viva Música no YouTube. Bom, eu procurei um tema que abarcasse o conhecimento de todo músico. Então, apesar de eu ter como foco uma peça para piano solo do compositor Aaron Copland, eu vou procurar falar sobre essa forma de escrita, que é a passacaglia. Então, o título dessa palestra é A Passacaglia para Piano de Aaron Copland. Bom, para podermos iniciar o tema, é ideal que a gente faça uma contextualização da música do século XX e entendendo também como o compositor Aaron Copland está inserido neste contexto. Então, a gente não tem como dizer que quando a gente está na música do século XX, não é porque a gente mudou de século que o que acontecia anteriormente acabou, né? Que houve uma ruptura com o que acontecia anteriormente. Não, muito pelo contrário. A história da música, ela não é linear, né? Ela dá voltas, ela se mescla. Então, nós utilizamos os parâmetros musicais como ritmo, melodia, harmonia, textura, timbre, né? Dos séculos 17, 18, 19, né? Então, os compositores utilizam elementos, estruturas formais anteriores num outro século. E também há compositores que do século XIX, por exemplo, trazendo elementos novos do que há por vir, né? Da música do século XX. Então, a gente tem aí as duas maneiras, né, de ver essa transição, né, da música, da história da música. E, por exemplo, no século XX, a gente tem os compositores que bebem dessa estrutura formal. Então, como eu coloquei ali, a ressignificação dos modelos formais da composição musical, né? Ou seja, quando a gente utiliza uma forma de escrita dos séculos passados, mas a maneira do século XX, ressignificando aquela música na maneira de escrever do século XX, né? E há também os compositores que inovaram completamente, né? Como John Cage, por exemplo, com 4 minutos e 33 segundos de silêncio, né? Como peças para poema sinfônico para 100 metrônomos, né? Que são músicas que quebram completamente com esses parâmetros musicais. E a gente pode ver também que os compositores, quando eles iniciam um novo elemento, eles começam aquilo de maneira pontual, né? Alguns compositores até de transição, de um século para o outro. E depois eles começam a escrever aquilo de maneira sistemática, né? Consolidando assim uma linguagem, né? Então, a gente pode ver aqui alguns exemplos. É um tratamento neoclássico de compositores do século XX, por exemplo. Então, nós temos aqui a obra do compositor Ravel, com a homenagem que ele fez a Couperin, com a obra Le Tombeau de Couperin, que ele faz alusão às ordens deles, às suítes que ele escreveu, que Couperin escreveu no período barroco. Prokofiev com a obra Sinfonia Clássica, onde ele escreve uma sinfonia completamente nos padrões da escrita do classicismo, né? Villa-Lobos com as famosas baquianas brasileiras, né? Onde ele bebe da fonte da polifonia, muito tratada no período barroco de Bach. Copland com a própria peça Passacaglia. A Passacaglia ela é uma forma de escrita. Então, coincidentemente, eu trago aqui um título de uma obra que coincide com a forma de escrita dela, né? Mas Passacaglia é uma forma de escrita muito utilizada ali no período barroco e até mesmo antes dele, né? E Hindemith com a sonata para solo de viola, que eu trouxe um exemplo aqui também, né? Onde ele trabalha completamente essa forma de escrita também do classicismo, a maneira moderna do século XX de se escrever. É interessante nessa fotografia aqui que eu trago, olha, aqui a gente tem o Aaron Copland, ao lado dele Villa-Lobos e ao lado o Correia, Oscar Correia, que foi um diplomata na época. Os três estavam em um evento comemorativo de Villa-Lobos, pela primeira vez que ele foi aos Estados Unidos. E então houve um evento comemorativo a Villa-Lobos e Copland estava lá, né, dando a sua presença, que mostra a amizade dos três compositores, né?
Então vamos entrar um pouquinho falando sobre o compositor Aaron Copland. Aaron Copland, ele nasceu no Brooklyn, no estado de Nova York, em 1900 e faleceu em 1990, né, aos 90 anos de idade, deixando assim uma trajetória de vida com profícuas obras e mostra sim também a sua importância como compositor do século XX, pelas coisas que fez durante a sua vida. Então, o Aaron Copland é compositor norte-americano, como eu disse anteriormente. Ele estudou com a Nadia Boulanger em Paris de 1920 a 1924. E depois voltou a Nova York, onde ele foi professor na School for Social Research durante vários anos e também atuando na sua vocação de compor, né, desde então. E ele teve, assim como qualquer compositor, fases composicionais de escrita. Então, o compositor Aaron Copland, ele teve as influências nas suas composições, mas elas também foram mescladas às tendências musicais da época. Então, ele foi um compositor eclético que, de acordo com o tempo dele ali, ele soube manejar sua escrita musical. Então ele teve, por exemplo, a fase stravinskiana, foi quando ele estudou muito com a Nadia Boulanger em Paris. E as obras, por exemplo, Música para Teatro, de 1925, ela traz aspectos da música stravinskiana com aspectos de jazz, da tendência da época. E a Sinfonia Oud, de 1929, ela traz também essa fase stravinskiana, esses elementos mais fortes stravinskianos, com uma retórica mais imponente, né? Ele também teve a fase dele mais vanguardistas, mais pra frente, né, com a Piano Variações de 1930 e com a Statements em 1935. Mas é interessante a gente lembrar do momento histórico que os Estados Unidos sofreram na época de 1929. Que era justamente onde esse compositor estava compondo nessa fase mais stravinskiana dele, 1929, 1925. Relembrando, os Estados Unidos, eles sofreram uma grande queda da Bolsa de Valores, né? Inclusive com a quebra total dessa Bolsa de Valores em 1929. O que aconteceu na época, resumidamente falando, só pra gente estar lembrando aqui que isso é muito importante, que isso refletia nos compositores, na vida das pessoas naquela época. Depois que os Estados Unidos ele teve uma grande ascensão econômica após a Primeira Guerra Mundial, né, com a Europa falida, né, a Europa, alguns países da Europa compravam, né, importavam dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos praticamente era uma grande fonte para esses países e a indústria cresceu, o comércio cresceu, havia empregos, houve aquele boom de crescimento, de ascensão econômica e financeira nos Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos, ele viveu uma época de tão grande ascensão que aquele slogan de o modo de vida americano surgiu nessa época de 1929. Só que após essa guerra, na Primeira Guerra, né, com a Europa em ascensão, depois de um tempo, quando a Europa subiu, né, se reergueu, parou de comprar dos Estados Unidos tudo. E assim, resumidamente falando, né, pra gente dar uma lembrada, os Estados Unidos teve uma falência total, né? Faltou emprego, gente desempregada, situação econômica caótica. Então aqui eu trouxe uma foto para vocês verem de uma família aqui dos Estados Unidos, ó, numa miséria total. Então isso aqui foi terrível, né? E no livro de Pollack, que ele traz uma biografia sobre Aaron Copland muito completa, inclusive coloquei nas referências. O compositor Copland, ele teve alguns problemas em relação a duas obras dele nessa época, né, onde ele escrevia de maneira elitizada, né, para determinado tipo de público. E isso não era bem visto numa época de uma grande depressão nos Estados Unidos. Então ele teve problemas com a obra Sinfonia Oud, em 1929, e com a Short Symphony, em 1933. Né, que fizeram o compositor repensar a maneira de compor, né, considerando na época o momento histórico da Grande Depressão.
né? Então o Copland, ele aprendeu com isso, o ideal composicional na época, dos compositores na época, era compor obras com duas tendências, né? Uma tendência mais utilitária, ou seja, música para cinema, música para rádio, música para teatro, né? E também músicas que pudessem ser do conhecimento dos estudantes, mais facilmente aprendidas, né? Então Copland, ele se deu conta das duas tendências e trouxe isso para suas músicas. Então a gente pode ver em Copland uma mistura de estilos, né? Ele traz um popular que mais facilmente comunicável, ele traz também juntamente com a sua escrita mais tradicional e elaborada também. Então, a gente pode ver aqui, ó, junção de estilos, a escrita popular e a escrita formal. E no livro do Pollack também, essa referência muito importante, biográfica do compositor, ele fala que Copland, ele se sensibilizou com a situação das crianças e dos jovens na época da Grande Depressão. E ele começou a compor mais para esse tipo de público, né? Então aqui a gente vê uma homenagem do Copland com a bandeira dos Estados Unidos atrás aqui. Ele fez um sucesso estrondoso com alguns balés e trilhas de filmes. Então os balés Rodeio, Billy the Kid e Here Yeah, Here Yeah fez um grande sucesso na época, E ele foi muito premiado e ele foi tido como compositor autêntico estadunidense. Então, assim como a gente tem Stravinsky como um compositor russo, na época a gente tem o Copland como compositor estadunidense. Então isso foi muito forte, esse nacionalismo que ele implantou. E para corroborar esse patriotismo, a gente pode ver aqui no ativismo político dele, ó. Ele participou da Liga dos Compositores, da revista Modern Music, que ele mesmo criou e escrevia artigos. Ele também teve a Copland Sections Concerts, né, uma série de concertos. Ele teve liderança da Aliança dos Compositores Americanos e foi fundador do Centro de Música Americana. Então foi um compositor assim que colaborou muito com os músicos contemporâneos, né, norte-americanos. Ele valorizou a música da época dele. Eu escrevi que ele foi colaborador do New Deal, que na época do governo do Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época, houve todo um plano de governo de ascensão financeira de novo dos Estados Unidos que estava completamente quebrado. Então, ele colaborou no sentido, né, de trazer esses grandes concertos, né, promover essas coisas em relação à cultura, né, nos Estados Unidos. O que ele pôde fazer, ele teve essa consideração, né, de colaborar com o governo New Deal, com esse ideal. Aqui eu coloquei alguns slides mostrando aqui o sucesso dos filmes que ele fez. Tá vendo? The Red Pony, né? Então a gente tem vários filmes aqui dele, ó, que ele fez grande sucesso. Então é interessante a gente ver, né, esses trilhas de filmes, a gente inclusive até acompanhar um pouquinho dos filmes dele, a trilha sonora que ele fez é fantástica, né? Muito interessante. Então aqui, ó, Copland como compositor e escritor. Então, além dele escrever trilhas de filmes, né, obras para várias formações musicais, ele também compôs para ópera, para orquestras, para música de câmara, para peças instrumentais solo, para vários instrumentos, né? E focando aqui no piano, né, nós vamos citar a obra, a sonata para piano, variações para piano, fantasia para piano, a Passacaglia, citada aqui, e dentre outras obras dele. É interessante também que o Copland foi um grande escritor, escreveu livros consideráveis na época. Citamos aqui dois, All Music and Imagination e Como Ouvir e Entender Música. Bom, esse livro, Como Ouvir e Entender Música, ele é um livro espetacular. Ele escreveu para um músico leigo, mas esse livro eu li, recomendo, inclusive para um músico profissional, né? Para o músico estudante, porque ele apresenta todos os parâmetros musicais da música aliados a uma sugestão de escuta.
Então ele aponta, ele ensina o ouvinte a escutar, né, as obras mais difíceis, né, a polifonia, a forma, a estrutura, né. Então é muito interessante ler esse livro e da maneira como um compositor enxerga tudo isso, né. Então aqui eu até trouxe ele, ó, porque ele vai ser a nossa referência bibliográfica principal, né, para se falar da forma Passacaglia, porque nada melhor do que o próprio compositor, né, discorrer, falar no próprio livro dele sobre as estruturas musicais. E dentro de uma delas está a Passacaglia. Então vamos entender. Depois que ele discorre sobre todos os parâmetros musicais, ele escreve sobre a estrutura musical. Ele dá exemplo de várias estruturas musicais, né, de composição. Então nós vamos focar um recorte aqui na estrutura musical de repetição. Então dentro da repetição, né, ele fez a repetição por variação como um tópico do livro dele. Então a repetição por variação ele dividiu em 4. Então o primeiro, baixo ostinato, chaconne, tema com variações e Passacaglia. Então, dentro desta forma de escrita, onde a gente tem o recurso principal da repetição por variação, ele dividiu em 4, que foram esses que eu falei. Então, eu vou dar uma pincelada rápida sobre esses 3 primeiros, porque nós vamos focar depois na Passacaglia. Então, sobre o baixo ostinato. O que é muito interessante aqui da gente entender? O baixo ostinato, ele é formado por uma figuração rítmica. Então vamos supor, aqui nós temos um exemplo da Pastoral de Sibelius, que ele tem essas notinhas aqui no baixo, que elas se repetem por toda a peça aqui, ó, no baixo inicialmente. Aqui é uma figuração rítmica, tá vendo? Ó, que se repete. Aqui na Marcha do Soldado de Stravinsky, nós temos aqui no contrabaixo, ó, a nota Sol e a nota Ré, se mantendo de maneira insistente por toda a obra. Ou seja, nós temos uma figuração no baixo que se repete sempre de maneira fidedigna, a mesma estrutura no baixo. Então isso aí basicamente é o baixo ostinato. Aqui, a chaconne e o tema com variações, para a gente entender um pouquinho, o que difere a chaconne da Passacaglia do baixo ostinato? É que a chaconne, ela apresenta um tema sempre acompanhado de uma harmonia. Então eu coloquei aqui pra gente até ver sublinhado, ó. A chaconne, né, assim como a Passacaglia também, ela tem um caráter sério e sóbrio. O que difere a chaconne é que ela não começa com um baixo desacompanhado. Então muito diferente do baixo ostinato e também da Passacaglia, que a Passacaglia também não apresenta essa harmonização direta, a chaconne apresenta. Inclusive, a gente vai ver depois no século XIX que tem muita confusão em relação a Passacaglia e a chaconne, né? Os historiadores ainda não chegaram no consenso do que é Passacaglia, do que é chaconne em si, mas fica aí a discussão. Mas o que diferencia as duas é justamente esse baixo harmonizado, acompanhado. E o tema com variações, ele foi muito utilizado também para os compositores do século XIX, né, onde ele apresenta um tema que pode ser da autoria do compositor ou tomado de outra fonte. Aí já é um fato diferente, né? E mais do que na Passacaglia, ele tem que ter uma união formal, né? Ele tem que ter, por mais que as partes das variações sejam separadas, ele tem que ter toda uma estrutura unificada, chegando a um clímax, né, da obra. Então isso é muito marcante. Eu coloquei aqui, ó, a união de partes separadas, tendo em vista um efeito cumulativo, né? Isso ainda é mais marcante. E as variações do tema com variação podem ser variações harmônicas, melódicas, rítmicas, contrapontísticas, né? E combinações dessas todas de diversas formas. Então aqui focando na Passacaglia, a Passacaglia ela surgiu na Espanha no século XVII. E a palavra deriva do espanhol passar, de andar, e calha, de rua. Ela tem caráter sério e ela é baseada no baixo ostinato.
Então, o que difere o baixo ostinato dela? Eu coloquei ali no quadrinho pra gente lembrar. Essa forma de escrita, assim como no baixo ostinato, ela apresenta toda uma composição baseada sobre a repetição de um baixo. Mas o que difere o baixo ostinato é o que, invariavelmente, ela é uma frase melódica e nunca uma simples figuração. Então, essa é a grande diferença. A passacaglia apresenta uma frase melódica no baixo. E ela também tem dois objetivos, segundo Aaron Copland, seu livro, com a adição de cada nova variação, o tema deve ser visto a uma nova luz. Ou seja, o compositor, na hora de compor uma passacaglia, deve prestar atenção em relação às variações para que ela seja sempre interessante, né? Você pode caminhar com baixo, né? Inclusive pode passar para as partes superiores, mas sempre mantendo um interesse na obra como um todo. E o segundo objetivo da passacaglia, nessa forma de escrita, é o efeito cumulativo, né? De modo que a forma esteja toda psicologicamente satisfatória. Então, é interessante que as passacaglias, elas adensem uma textura, uma dinâmica, chegam no clímax, tem um efeito cumulativo, né? Para caracterizar esse tipo de composição. Coloquei mais algumas características que ele destacou, ou seja, é interessante que as repetições do baixo se movam para a parte central da obra, para a parte aguda, para a voz superior, né? Então, se mova para as partes médias e superiores, né? Não tem necessidade de ficar só no baixo. Outra característica da forma passacaglia é que outros artifícios ocultam momentaneamente o tema. Então, o que quer dizer? Ela pode aparecer de maneira escondida, né? Como uma última nota de um arpejo, né? Como a primeira nota de um acorde. Então, ela aparece escondida, mas está sempre presente ali. Outra característica. E outras possibilidades é você fazer o tema ou muito rápido ou muito lento, ou de maneira contrapontística. Então, são todos esses fatores que estão ilustrando aqui a passacaglia. Aqui nós temos alguns exemplos da passacaglia no período barroco. Então, aqui a gente tem a passacaglia e fuga em dó menor de Bach, muito famosa, que a gente inclusive vai escutar esse trechinho aqui dela. Ela apresenta um baixo bem marcado, né, que vai se repetir durante toda a variação. Na próxima figura aqui, ó, eu coloco essa mesma característica, essa mesma frase melódica aparece na voz superior, idêntica, aqui que está marcado. Então, como vocês podem notar, né, a passacaglia é um ótimo exemplo aqui no período barroco de escrita, né, obedecendo todos esses parâmetros. Ela também tem um adensamento, de textura, de volume, né, e corroborando também com as características da passacaglia. Aqui nós temos outro exemplo de passacaglia do período barroco. Coloquei aqui a passacaglia de Handel, da suíte em sol menor. Essa passacaglia, ela foi escrita para órgão, mas ela foi transcrita por Johann Alvorsen para duo de violino e viola. Então, inclusive, ela é até mais conhecida nessa transcrição de duo de violino e viola do que para órgão. Então, a gente também vai escutar um pedacinho dela. No século XIX. Alguns artigos trazem falando que a passacaglia no século XIX não foi muito
explorada, mas houve compositores que escreveram sim passacalhas. Exemplo disso é na passacalha de Mendelssohn, que a gente pode ver aqui claramente, né? Ele faz uma... Eu não achei a partitura, por isso que eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas a gente vai escutar um trechinho dela. E essa passacalha aproveita a mesma coisa, o mesmo baixo, também sendo modificado a cada variação, sendo repetido, né, trazendo as suas características a cada variação. No século XIX, os compositores usavam muito o tema com variações, né? Essa forma de escrita foi predileção dos compositores românticos. A gente também traz a Quarta Sinfonia de Brahms, uma obra belíssima, que apresenta aqui, principalmente nos sopros, o tema principal, que depois é desenvolvido. Então a gente também vai escutar um pouquinho do trecho da passacalha da Quarta Sinfonia de Brahms. Nós também vamos citar o quadro de uma exposição de Mussorgsky, que eu estava observando isso. Os quadros de uma exposição, ele tem uma liga, né, entre um quadro e outro, né, entre uma variação e outra. E isso é uma passacalha, né? Esse tema volta e meia aparece ali fazendo a ligação desses quadros. Bom, a passacalha no século XX é a forma de escrita que os compositores, como eu disse anteriormente, né, usaram, mas a maneira de escrever do século XX. Então nós temos alguns compositores que se destacam nessa forma, como o Benjamin Britten, Shostakovich, Hindemith, né, o próprio Aaron Copland. E então nós temos aqui um trechinho da passacalha de Weber, que é muito interessante, inclusive eu deixei na playlist para vocês ouvirem depois com calma. Né? E Giorgio Paccioni é um musicólogo italiano contemporâneo nosso, nasceu em 1947, e ele é especializado na escrita de obras do período barroco. Então é muito interessante que quando a gente entra no canal dele no YouTube, a gente pode acompanhar as obras dele, tem passacalhas, né? Tem várias formas de escrita, ele mostrando ali onde o tema aparece, onde ele reaparece. Então fica aí um compositor contemporâneo, né, que se especializou nisso. Achei muito curioso também trazer aqui para o nosso trabalho, para a nossa palestra. Bom, então a passacalha de Aaron Copland, que é o nosso tema principal, ele aparece com um tema inicialmente no baixo. Então eu vou até tocar para vocês um pedacinho só do tema para a gente entender bem, né, como que ele está aparecendo e depois como ele se repete a cada obra. Este é o tema principal da passacalha de Aaron Copland. Então ali eu marquei ele em uníssono, né, na voz superior e inferior, e aparece no baixo. Depois, nas outras variações, nessa primeira variação, ele aparece igual, tá vendo, gente, o que eu marquei, ó, no baixo, só que agora aqui na parte central, né? E a mão direita, que é a voz superior, ela começa um tratamento aqui cromático, tá vendo? Na voz superior e depois em terças,
E no meio dela aqui, ele aparece com a voz aqui, uma voz intermediária aqui no meio, ó, novamente. Então, um trechinho só para ilustrar, porque no final da palestra eu vou tocar a Passacaglia toda para vocês, né? Como uma maneira de ilustrar. Então aqui, ó, nessa parte ele já faz. Ó, o tema aqui. Agora no meio, ó. Né? Por aí vai. Na segunda variação, o tema também aparece aqui no baixo, ó, com uma outra figuração na mão direita, né? Mas parece idêntico no baixo, né? Então, essa primeira nota até dá apoio para o segundo tempo aqui, o terceiro, tá vendo? Pam, 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 né? Então, é muito interessante como que ele utiliza o tema também, apoiando, misturando, tá vendo? Com a melodia, sendo até um apoio rítmico. Nessa terceira sessão, ele está escondido, né? Que, como a gente viu anteriormente, é um dos objetivos da Passacaglia. Pode ser uma das características da Passacaglia. Então, ele aparece aqui, ó, na última nota do arpejo, ó. Sol, Ré, Lá, Sol, Ré, Si, Dó, né? Que é o tema principal, escondidinho aqui. Num outro caráter, aqui nós estamos num PP, num pianíssimo, um som um pouco mais etéreo, um pouco mais calmo, mudou a atmosfera da obra. Na próxima variação, ele aparece com um tema no baixo em fortíssimo, né? Anteriormente a essa, ele até tem um tema aqui, ó, que ele aparece aqui, ó, uma outra variação, então ele aparece o tema fiel, ele faz uma espécie de cânone no baixo e na voz superior, que depois vocês vão ver claramente quando eu for tocar. Na próxima variação ele apresenta o tema no baixo, em oitavas, mas não com as mesmas notas, com outras notas, mas com a mesma figuração rítmica, um pouco diferente. Mas tem. Depois ele aparece com a mesma ideia intervalar do tema, com outras notas, em outras alturas, né? Nessa parte aqui, o compositor faz uso do tema no baixo, ó, na primeira notinha do arpejo, ó, que a gente pode ver aqui na mão esquerda. Sol, Ré, Ré, Lá, Sol. Mas aqui ele tem um caráter completamente pastoril, ele é mais leve, ele tem staccatos e legatos, ele cria um outro clima, né? Aqui nessa variação, escondida também no baixo. Aqui nessa variação, onde ele faz mais pastoril, uma coisa mais leve, é interessante que no meio ele coloca rude e aparece com um tema, né? Então o que a gente pode ver aqui, que é muito interessante, que ele começa... Ele coloca depois de maneira rude. Né? Depois vocês vão ver mais detalhadamente. Então ele joga o tema com fortíssimo dentro de um caráter todo pastoril. Então ele brinca com o tema na Passacaglia. Aqui na próxima sessão, o compositor faz uso do que a gente chama no piano até de nota pedal, tá vendo? Ele coloca aqui uma nota no baixo em semibreve, onde ele quer manter aqui, ó. O que ele faz aqui? Uma outra característica da Passacaglia, né? Ele estende o tempo, né? Como ele disse anteriormente, que a gente pode fazer muito rápido ou muito lento a aparição do tema. Aqui, né? Nesse sentido de lento, né? Aparece a figura longa, né? Que é a semibreve durante todo o compasso, ó. Sol, Ré, Lá, Sol, né? Aqui. Trazendo uma outra figuração na voz superior, né? Então, um movimento muito bonito esse aqui também. Aqui nessa próxima variação, que já está no final da obra, ele aparece com um tema nas colcheias, fiel, com as mesmas notas, e ele vai repetir durante todo o tempo, todo o período aqui. Depois ele faz um adensamento em oitavas, onde ele começa piano e depois ele só vai aumentando num grande crescendo.
Aqui na próxima variação, ele já está naquele efeito cumulativo que eu disse anteriormente, que também é uma das características da passacaglia. Então ele aparece aqui em FFF. O tema aparece na parte central, como eu marquei aqui no PowerPoint. E então ele tem aqui 3 registros, grave, médio e agudo, em fortíssimo, né, com o tema aparecendo aqui na região do meio. Aqui também mostra o efeito cumulativo da obra em FFF, percorrendo do registro agudo, né, até aqui na região média, depois no grave. Então, mais uma vez, né, a gente levando em consideração essa característica da obra. E aqui a coda que ele fez no final, utilizando as mesmas notas, Sol, Ré, Lá, Sol, Ré, Si, Dó, né? Só que ele usa aqui, né, em colcheias, em quiáltera, percorrendo a região grave, média e aguda do instrumento, mantendo as mesmas notas, né, numa outra figuração diferente. E ele faz uso da dominante aqui em sforzato grande no final, para percorrer, para poder chegar na tônica. Então, assim, um pedacinho disso é o mesmo tema aqui que ele faz, ó. Então, assim, ele prioriza também a quinto primeiro, né? Bem forte, e também traz o mesmo tema em quiáltera, que parece até outra coisa, né? Quando a gente está analisando, a gente vê claramente ele aqui. Aqui estão as minhas referências, o próprio livro do Copland, né? A gente tem Dicionário Grovo, Pollack, né? Onde eu acho que todo mundo também que queira estudar mais sobre Aaron Copland deva ler, né? Alguns artigos que trabalham muito o braço ostinato, onde eu dei exemplo do Marcha do Soldado, né? Trabalha essa questão que ele traz, né? Então a gente tem aí uma biografia rica, também os artigos que eu achei na internet estão todos colocados aqui. E o meu muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa palestra. Agradeço muito e espero ter contribuído com maior entendimento da forma passacaglia. Então, agora eu toco a obra, né, para finalizar essa palestra. Muito obrigada a todos.